Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, voltada para a turma do terceiro ano do ensino médio. Essa aula ela vai ser baseada no livro didático que a gente usa como referência, o livro de Geografia que nós usamos, Geografia Geral e do Brasil, de João Carlos Moreira e Eustáquio Vicene. A gente vai abranger hoje as páginas 22 e 23, falando um pouco sobre o período em que o Brasil está passando, ali da década de 70 até por volta de 1990. A gente vai abranger um espaço aí de 2 décadas aproximadamente nessas páginas. Então, a gente vai observar que o Brasil ele passou por uns períodos econômicos um pouco complicados, né? Onde ele teve que ter um certo jogo de cintura ali para tentar se virar. Alguns governos tentaram algumas medidas que não deram muito certo, né? A parte social do Brasil penou um pouco, né? As pessoas, né, principalmente o pobre, sofreu nesse período aí. E nós vamos colocar aqui algumas imagens que vão ajudar no momento em que a gente vai fazer aqui essas explicações. Então, vai aparecer na tela aí o meu navegador do Chrome, com algumas imagens ilustrativas, né, com relação ao que a gente vai analisar nessa explicação. Mas caso você já tenha um livro didático aí, queira acompanhar pelo livro, as páginas, como eu já falei, são as páginas 22 e a página 23, tá certo? Na década de 70, os Estados Unidos elevaram as taxas de juros no mercado internacional e reduziram os investimentos destinados aos países em desenvolvimento. A gente sabe que o Brasil, nesse período, assim como hoje também, é um país em desenvolvimento. Então, acabou que o Brasil foi, vamos dizer assim, afetado por essa medida lá dos Estados Unidos. E, além de sofrer com essa redução, a economia brasileira teve que arcar com o pagamento crescente dos juros da dívida externa. Na outra aula, inclusive, eu mostrei um gráfico que mostrou que a dívida externa do Brasil sempre cresceu, né? Ali do governo Vargas para frente, os gráficos que a gente analisou mostraram isso, que o crescimento econômico subiu e a dívida externa também subiu, tá? Então, com essa porcentagem aí das taxas de juros sendo elevadas, o Brasil sendo prejudicado aí com a falta de investimento, né, a diminuição dos investimentos lá dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil ele teve que fazer algo para poder tentar lidar com essa situação. E agora? O que seria interessante o Brasil fazer para poder não ter a sua economia tão afetada assim, com essa diminuição dos investimentos, das porcentagens de investimentos lá dos Estados Unidos, né? Então, foi necessário tomar alguma medida, né? Como a gente observa aí no livro, diante dessa nova realidade, o governo, para tentar se sobressair, queria obter recursos que permitissem honrar os compromissos da dívida externa. E aí a frase daquele momento, né, falada inclusive aqui pelo Delfim Neto, né, aqui ministro da Fazenda daquele período, né, de 82, né, aproximadamente, e outros anos, né, onde o Brasil esteve passando por esse período, né, de dificuldade. A frase era: exportar é o que importa. Você lembra que exportar é vender, né, para outros países as mercadorias. Fazendo uma pequena ironia, né, falando aqui importa também na mesma frase, né? Que lembra a palavra importação, né, que é a compra, né? Exportar é o que importa. Ou seja, vamos exportar, temos que exportar para poder, com isso, ter mais lucros e com esses lucros tentar dar conta de pagar as dívidas externas, que já estavam na ordem de bilhões de dólares. Então, essa era a frase do momento. O Brasil tinha que fazer alguma coisa. Então,
fazer para poder ser competitivo lá no mercado internacional? Como o Brasil conseguiria competir com outros países, né, com produtos de excelentíssima qualidade, né? Então, de qualidade comum em preço, os fabricantes das mercadorias produzidas na época em um país em desenvolvimento como o Brasil, que quase não investia em tecnologia, enfrentavam grandes obstáculos. Então, como é que vai ser para fazer isso, né? Se o Brasil era um país que, frente a outros, né, lá fora, não era tão forte com relação à competitividade, né? Então, algumas soluções, entre aspas, né, foram encontradas, só que, infelizmente, houveram consequências, tá certo? Para o mercado interno de consumo. Ainda na página 22, a gente vai analisar aqui algumas dessas medidas que foram tomadas. Mas antes, temos aqui a figura do Delfim Neto, né? Antônio de Delfim Neto. Antônio Delfim Neto trabalhou como ministro da Fazenda aqui no Brasil. Ele falou essa frase que eu falei agora há pouco, né? Exportar é o que importa. E ele falou outra frase também, dizendo que é necessário fazer o bolo crescer para depois reparti-lo. Como assim? Que negócio é esse? Que tem a ver bolo com a economia, né? Pois é uma ilustração, uma comparação, né? O bolo seria a economia, né? A economia cresceu. O Brasil chegou a ser até a nona maior economia do mundo, lá na década de 80. Só que aí a renda ficou muito concentrada na mão de poucas pessoas, né? De acordo com um dado estatístico, né? Segundo o Banco Mundial, no ano de 2013, né? Os 20% mais pobres se apropriavam de apenas 3,3% e os 20 mais ricos de 57,4% da renda nacional. Então, a economia do país estava melhorando, a renda estava crescendo, porém, concentrada na mão de poucas pessoas, tá certo? Então, esse foi o Antônio de Delfim Neto, né? Uma foto em preto e branco, porque remete a essa época ainda, esses governos passados ainda dentro do período militar, da ditadura militar, tá bom? Então, uma das medidas que o governo encontrou para tentar tornar o nosso produto mais competitivo, né, para conseguir lidar com essa nova situação, né, de exportação dos produtos brasileiros, foi o arrojo salarial, tá certo? O arrojo salarial tem a ver com a redução do poder de compra dos assalariados. Então, aqui nós vemos uma imagem, um desenho, né, ilustrando a situação do trabalhador assalariado naquela época, certo? Um problema triste, né, para o trabalhador. Olha aí o dinheiro do coitado saindo, né? Ele está sendo espremido aqui ao máximo. O salário dele, ó, infelizmente, está sendo, por parte do governo aqui, né, os engravatados do governo, né, está sendo seriamente tomado, né, prejudicado. Não está crescendo, está diminuindo, né? E aí, com isso, seria uma solução, né, para lidar com esse período da economia em que o Brasil estava tendo que se virar. Tá certo? Com o objetivo também de melhorar aí a exportação para outros países, só que para isso deveria melhorar, né, a sua tecnologia, né? O Brasil precisaria ter dinheiro para investir nisso, né? Para tornar o produto nacional competitivo para a exportação, o dinheiro tinha que sair de algum lugar. O arrojo salarial foi uma, entre aspas, solução, né, para isso, para esse período da economia. Outra coisa que o Brasil fez, subsídios fiscais para a exportação. Subsídios tem a ver com o quê? Por parte do governo, né? O governo ele pode fazer um investimento, né? Ou
ou diminuir os investimentos, ou aumentar ou diminuir os impostos, pode ser para uma empresa, né, que está chegando no país, né, como já aconteceu aqui no Brasil mesmo, né. No caso, os incentivos, os subsídios fiscais aqui, nesse caso, né, é porque cobrava-se menos impostos por um produto exportado do que por um similar vendido no mercado interno. Então, com isso, o produto exportado teria menos impostos aí envolvidos. E seria um incentivo, né, à exportação. Essa situação seria um incentivo à exportação. Outro fator, além disso, infelizmente, nesse período em que o Brasil estava querendo exportar mais, tinha necessidade de produzir, né, produzir para exportar. Com isso, as fábricas, elas tinham o quê? Negligência com o meio ambiente. Aumentou o quê? As poluições, como essa aqui a gente observa, a questão da poluição do ar. Teve também a questão da erosão do solo, né? Porque o Brasil, ao extrair, por exemplo, minérios, acaba fazendo escavações e isso erode, né, o solo, causa erosões. E entre outras agressões ao meio natural, que aconteceram também nessa época, né? É uma solução para a economia? Sim, pode ser uma solução. Você vai acabar tendo vendas, né, a mais. Só que o lado natural da coisa, como é que vai ser prejudicado, né? Então, nessa época aí, eles já estavam se importando com isso. Eles queriam só fazer a economia se sobressair, melhorar de alguma forma, né? Não importa os meios, né? E seriam necessários para chegar a esse fim, né? Então, a população, como a gente observou aqui no começo, sofreu, tá bom? A população sofreu. E agora aqui o quê? O meio natural sofrendo, né? Então, veja que está tudo sendo atropelado com esse objetivo aí de acontecer essas exportações, com o objetivo de ter o dinheiro necessário para diminuir, né, o problema da dívida externa, né? Estava crescendo por causa dos juros, né? A gente observou que só prejudicava mais ainda, né? Aumentava cada dia mais. Outra coisa, nesse período aí, aconteceu muito a questão da desvalorização cambial. O que é isso? Tem a ver com o valor da moeda, tá? Na época, o Brasil ele não tinha o real, como nós temos hoje, né? A moeda da época era o cruzeiro. Nós temos aqui um exemplo da moeda de um cruzeiro lá de 1970. E os Estados Unidos já tinham o dólar, né? Como tem até hoje. Como funcionou essa desvalorização cambial da época, né? Como aconteceu? Foi o período em que a valorização do dólar, né, em relação ao cruzeiro, facilitava as exportações e dificultava as importações. Então, quando você vendia, né, para outros países, você vendia em dólar. Com isso, você tinha um lucro maior, porque a moeda americana era mais valorizada. Só que na hora de você comprar produtos de fora para o Brasil, você também comprava em dólar. E aí você tem que gastar mais cruzeiros, porque a moeda americana estava valorizada em relação à brasileira. Então, na hora de comprar era ruim, na hora de exportar era bom. Como o Brasil estava querendo exportar, lembre, né, que é o slogan, né? Exportar é o que importa. Então, o Brasil estava com isso, tendo uma estratégia de ter mais lucro, né? Desvalorizando o cruzeiro em relação ao dólar, tá? A valorização do dólar em relação ao cruzeiro. Outra coisa que aconteceu, outra solução que foi encontrada, né, mas que prejudicou a população brasileira, né? A gente já falou dos assalariados, agora tem a ver com o poder aquisitivo das famílias, que infelizmente diminuiu para combater o aumento dos preços, né, do que é comprado lá de fora, né, inclusive. E
com relação aos juros, né, que estavam aumentando, né? Como é que a gente vai conseguir ter mais dinheiro? Diminuindo o poder aquisitivo das famílias, né? Então, a situação das famílias, infelizmente, o poder aquisitivo caindo, né, o dinheiro caindo, o poder de compra, né, lá no supermercado, né, diminuindo, e dentro da carteira do pai de família, né, moedas ao invés de notas, né, indicando a redução aí do poder de compra das famílias. Então, mais uma vez, só lembrando, né, que para haver a exportação, outras coisas tiveram que ser sacrificadas, tá? Porque o Brasil era um país em desenvolvimento, infelizmente sem muita situação para competir lá fora, então teve que tirar dinheiro de algum lugar para tentar ser mais competitivo. E quem pagou o pato, principalmente o trabalhador, né, as camadas mais pobres da sociedade, acabaram perdendo mais o seu poder de compra. Certo? Bom, o que aconteceu foi o paradoxo, né? Nesse período aí do período militar, nessa parte aí dos anos 70 em diante, né? Que a gente está abordando agora, nós tivemos um paradoxo, né? Assim, paradoxo de quê? O paradoxo é esse, que a economia estava crescendo, tudo bem, isso é bom, mas, por outro lado, nesse mesmo período, nós temos que o povo estava empobrecendo. A parte social estava indo mal, a parte econômica estava indo bem. Mas lembre-se da questão da concentração da renda, que até hoje é um problema. O Brasil é um país que tem muito dinheiro, porém na mão de poucas pessoas. Tá bom? Então, esse período militar, para a economia, para a indústria, foi excelente, mas para a parte social foi difícil. Isso foi gerando insatisfações para a população. As pessoas não gostavam, tá? Porque sofriam. Lembre-se disso. Depois, no finalzinho, a gente vai explicar o que aconteceu por causa dessas insatisfações. Tá certo? Então, o governo, na busca de um superávit na balança comercial, que é quando você tem mais exportações, né, do que importações, você vende mais do que compra, né, e com isso você tem superávit, você fica no azul, né, não fica no prejuízo. Em busca desse superávit, o governo aumentou os impostos de importação, não apenas para os bens de consumo, mas para os bens de capital e bens intermediários. Ou seja, estava querendo diminuir as importações. Certo? Comprando, você gera mais o quê? Gastos. Isso não era interessante nesse período. A consequência foi a redução da competitividade do parque industrial brasileiro diante do exterior ao longo dos anos 80. Então, nesse período dos anos 80, o Brasil estava evitando importar de fora. Por quê? Porque não queria gastar tanto, não queria ter ainda um aumento ainda maior das dívidas, né, que já tinha. E com isso, as indústrias aqui do Brasil foram perdendo competitividade, porque entre as coisas que elas gostariam de trazer estavam tecnologias, né? Tecnologias que já existiam lá fora. E sem essas tecnologias, a indústria brasileira ficaria prejudicada. Então, aconteceu isso aqui, ó. Com o aumento dos encargos, as importações, as empresas, aqui devia ter uma crase, tá? Com o aumento dos encargos, as importações, dificultando, né, as importações, as empresas ficaram sucateadas, aqui no caso as empresas brasileiras, né, indústrias brasileiras. E aí perderam a competitividade no mercado internacional. Então foi um período que o Brasil, com relação ao produto nacional, ficou, em relação ao internacional, perdeu a qualidade. Perdeu a qualidade, foi perdendo cada vez mais, porque as tecnologias que viriam de fora não estão mais vindo, devido a esses encargos, né, às importações. As indústrias, com raras exceções, foram perdendo competitividade no mercado internacional
E as mercadorias comercializadas internamente tornaram-se caras e tecnologicamente defasadas em relação aos estrangeiros. Então, essa foi a situação desse momento aqui, com relação às indústrias nacionais, né? Foi um problema que existiu, infelizmente, faz parte da realidade desse período aí dos anos que se sucederam aí durante o período militar, tá certo? Aqui nesse período, pessoal, da década de 80, né, nós tivemos alguns efeitos, né, sociais que se agravaram com a crise mundial que se iniciou a partir de 1979. Em 82, as taxas de juros da dívida externa chegaram a 14%. Então, o Brasil estava devendo até o pescoço, né? E a situação não estava melhorando, estava só piorando cada vez mais. Então, nesse período dos anos 80, nós tivemos o quê? Um momento em que houve uma alternação, né? Entre os anos vamos dizer assim, crescimento, e outros anos haviam recessões de crescimento, intercalados aí com anos de recessões com relação à economia. Ou seja, o Brasil, no momento, a economia crescia, no momento a economia piorava, e assim sucessivamente. Foram se passando os anos e a situação foi passando por essa subida e essa descida. Temos aqui um gráfico mostrando, né, com relação ao déficit público, né, o déficit público e a ciranda financeira. Passando aqui pelo período aí dos anos de 1980, tá? De 84, 85 até 89. Então, observe que, à medida que vamos passando os anos, nós temos aqui uma subida de 84 para 85. De 85 a 86, tivemos um déficit, uma queda. 86 a 87, uma subida, uma queda. De 87 a 88, de 88 a 89, mais uma vez, outra subida. Então, esse zigue-zague aqui, essa subida e descida, caracterizou o momento da chamada ciranda financeira. Chamada de ciranda financeira aí, nesse momento da economia. Tá bom? O governo emitia títulos públicos para captar o dinheiro depositado pela população dos bancos, nos bancos. Tá bom? Então, outra coisa que aconteceu foi que, nesse período da ciranda financeira, havia necessidade de emissão de moeda em excesso. Isso elevou cada vez mais os índices da inflação. Então, a moeda, ela sempre precisava do dinheiro, né? As notas sempre precisavam ser impressas, né, cada dia mais, em virtude da sua desvalorização. Tá certo? Por exemplo, lá no período da ciranda financeira, a gente tinha que a moeda era chamada de cruzeiro, né? Como a gente observou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui novamente, a moeda cruzeiro, pronto. Tá certo? Então, você via notas, né, bastante altas aí de cruzeiro. Por que existiam notas tão altas aí da moeda cruzeiro? Né? Porque as notas de cruzeiro eram tão altas em comparação com a do real, né, como nós temos aí atualmente, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo, né, de nota aqui. Essa daqui, por exemplo, é um exemplo de como a moeda, né, cruzeiro, ela se tornou, em alguns momentos, né, desvalorizada. Lembrando que o padrão internacional dessa época aí, assim como hoje, né, nós temos o dólar, tá? Então, as notas, elas se tornam valorizadas ou desvalorizadas usando o padrão, né,
usando a referência do dólar. Olha aí o valor dessa nota, 500 mil cruzeiros. Tá certo? Então, isso daqui evidencia que o dinheiro nessa época aqui, a moeda brasileira estava, em relação ao dólar, enfraquecida, tá? Nesse período aí nós estávamos passando por um momento aí de inflação. Então era necessário imprimir muito dinheiro e os valores do dinheiro cada vez mais altos. Hoje a nota de R$ 200 é um exemplo de que a nossa moeda em relação ao dólar está também um pouco desvalorizada, tá? Está R$ 5 aí, aproximadamente, o valor de $1. Mas já estivemos em uma situação, ó, chegou aqui, ó, a 500 mil cruzeiros, né, a emissão dessa nota da época, indicando que a nossa moeda não estava muito forte, não. O período dos governos militares caracterizou-se pela apropriação do poder público por agentes que desviaram os interesses do Estado para necessidades empresariais. E aí o que acontece? Os empresários são os que mais lucram, né? Os grandes capitalistas são os que mais lucram. O que acontece com a população? Infelizmente, a população mais pobre vai ficando em segundo plano, as prioridades vão sendo direcionadas ao crescimento do PIB, o aumento do superávit, da balança comercial. Só que aí, quando o governo ele tenta atingir esses objetivos de aumentar a produção econômica, acaba que compromete os investimentos de serviços públicos básicos, né, que garantem maior qualidade de vida à população. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Dentro desse período militar, apesar da parte social ter ficado em segundo plano, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade aqui do nosso país registraram o quê? Uma queda. Com relação à mortalidade, né? E com relação à taxa de natalidade, houve uma melhora. E a expectativa de vida teve o quê? Uma subida, uma melhora. Então, com isso, a população ela vai para onde? Ela cresce. Aqui, essas setas aqui, né? Expectativa de vida é um dado, né, que diz respeito a quanto tempo uma pessoa ela tende a viver em um determinado país a partir do momento em que ela nasce. Você pega a população, né, pega a soma das idades da população, né, quando falece, faz uma divisão, né, pelo número de pessoas da conta, e aí você tem esse dado aí da expectativa de vida. Então, indica que o Brasil melhorou com relação à expectativa de vida, a natalidade está bem também, e a mortalidade diminuiu. Por quê? Porque nós tivemos uma melhora no saneamento básico, nas cidades, atendimento médico hospitalar, remédios, programa de vacinação em postos de saúde. E com o êxodo rural, as pessoas da zona rural chegando nas cidades, esses índices aí foram sendo melhorados. Tá certo? Quer dizer que a população vivia bem. Não, pessoal. Em relação à parte social, principalmente em relação a salário, trabalho, o Brasil estava passando dificuldades. Tá? Então, muito dessa melhora aí na questão da natalidade, diminuição da mortalidade, melhora da expectativa de vida, se deve a isso. Porque o atendimento dos hospitais melhorou, vacinação e tudo mais, medicina foi evoluindo e tudo mais foi aumentando o período de expectativa de vida, mas a população continuava passando dificuldades, tá? E nem mostra nesse slide que eu mostrei agora há pouco aqui, a economia crescia e o povo empobrecia. Então, eles poderiam até viver mais tempo, mas continuavam nessa situação de pobreza, dificuldades econômicas, tá? Então, nós estamos chegando aqui no finalzinho já dos anos do período militar, tá? Por volta de 1985, né? As pessoas já estavam bem insatisfeitas, como eu falei,
em outro momento, né, que a população não estava contente com o governo por causa da parte social que estava devendo. Então, em 85, acabou o período militar, depois de várias manifestações populares a favor de eleições diretas para presidente da República. Então, de 64 a 85, período aí de mais de 20 anos, foi o período militar. As pessoas eram, infelizmente, vítimas aí da censura e estavam tendo dificuldades na sua vida, né? Ficaram insatisfeitas e aí começaram a se mobilizar. E mesmo com o fim do período militar, né, porque esses protestos deram resultado, os militares deixaram o poder, mas aí entrou o presidente José Sarney, e José Sarney ele agravou ainda mais os problemas desse período militar. E a partir dos anos 90, somente, é que esses problemas do período militar, problemas que dizem respeito à parte social da população, esses problemas foram começar a ser mais combatidos aí na parte dos anos 90, tá? Além da questão da parte social que estava precisando melhorar, tem a questão da dívida externa também que estava precisando melhorar, competitividade aí no cenário internacional, por aí vai. Então, nos anos 90 que vai haver uma melhora em relação a essas situações aqui no nosso país, do Brasil, certo? E nós temos aqui os artistas, né, e intelectuais lá do Distrito Federal pedindo as diretas já, né, eleições diretas. Um período em que muitos estiveram mobilizados aí por esse fim da eleição de um presidente que foi escolhido pelo povo, né, e não pelos militares, para tentar ver se melhorava a situação do país, né, situação em relação à população que estava sofrendo. Espero que tenha dado para entender, né, o assunto. E com isso a gente finaliza esse capítulo. Aí na próxima aula em diante a gente já vai pular para o capítulo seguinte, que vai falar sobre economia brasileira após a abertura política. Tá certo? A partir da página 26. Muito bem. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, vocês podem me perguntar através do WhatsApp, ou se não, pode deixar também comentário aqui no próprio vídeo, certo? Então, eu desejo um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau.